Eu castiguei minha enteada depois que ela comeu, escondida, o bolo de aniversário que eu tinha feito para a festa dela. Quando exigi um pedido de desculpas, ela se recusou, dizendo que não faria isso porque o bolo era dela. Foi então que perdi a paciência e a puni, cancelando a festa e excluindo ela da viagem que seria para comemorar o próprio aniversário. Isso deixou meu marido furioso, mas eu disse que não voltaria atrás e que alguém precisava ensinar a ela as consequências das próprias ações. Agora meu marido saiu de casa e levou as crianças junto. Sou mãe de 4 filhos, 2 mais novos de 6 e 8 anos, minha filha Megan de 13 e minha enteada Débora também de 13. Meu marido e eu somos casados há 4 anos e moramos todos juntos desde então. Débora nunca gostou muito de mim e admito, o sentimento é mútuo. Não somos próximas e sinceramente ela torna isso impossível. É desrespeitosa, teimosa e age como se eu fosse uma intrusa que não merece autoridade. Ela faz o mínimo para ser educada quando o pai está olhando. No segundo em que ele sai de perto, ela me ignora ou começa a discutir. Eu tentei, tá? Planejei noites de filme em família, fiz refeições especiais e ajudei nos trabalhos da escola, mas ela nunca quis nada disso. Ela só quer a atenção do pai exclusivamente para ela. Ela também tem alguns problemas com comida. Não digo isso por maldade, é apenas um fato. Débora está acima do peso para a idade e é extremamente sedentária. Já conversei com meu marido sobre isso mais de uma vez. Sempre é um papo desconfortável, mas eu me preocupo. Ela come besteiras o tempo todo, se recusa a sair de casa, e parece que sou a única nesta casa que acha isso um problema. A filosofia do meu marido é, ela está em fase de crescimento. Mas eu não acho que isso justifique deixar ela comer porcaria quando quiser e fingir que hábitos pouco saudáveis não existem. Megan e os meus filhos mais novos comem refeições equilibradas. Eles praticam esportes e andam de bicicleta. Já Débora só fica no quarto ou largada no sofá com o tablet. Semana passada foi o aniversário da Débora. Ela fez 13 anos e como caiu numa sexta-feira, planejamos uma festa do pijama com algumas amigas da escola. Eu realmente me esforcei bastante. Passei quase toda a noite de quinta-feira acordada fazendo um bolo de várias camadas com cupcakes combinando. Decorei tudo com as cores favoritas dela e até coloquei toppers personalizados. Sinceramente ficou incrível. Também fiz uma leva separada de cupcakes sem açúcar só para Débora. Não anunciei isso nem nada. Apenas deixei separado para ela discretamente. Achei justo. O bolo grande e os cupcakes normais eram para as convidadas. Débora já teve problemas de compulsão antes e eu não queria que ela exagerasse no açúcar a noite inteira só porque era aniversário dela. E antes que perguntem, não, eu não disse que ela não podia comer bolo. Só tentei oferecer uma opção mais saudável. A festa em si foi tranquila. As meninas fizeram barulho, bagunça e ficaram acordadas até tarde demais. Mas é isso que garotas de 13 anos fazem. No sábado de manhã, depois que as crianças foram embora e as coisas se acalmaram, comecei a limpar tudo e a me preparar para domingo. Tínhamos planejado um dia em família no parque de diversões, já que as crianças não teriam aula na segunda. Essa seria a verdadeira comemoração de aniversário. Todo mundo estava animado, especialmente Megan e os 2 menores. Achei que seria uma boa recompensa depois do caos de receber 6 pré-adolescentes em casa. Agora é aqui que tudo desandou. No sábado à tarde, depois de levar os menores para sair um pouco, voltei para casa e percebi algo estranho no bolo de aniversário. Tinha uma fatia cortada de forma toda torta e dava para ver claramente que ninguém teve o mínimo cuidado. Perguntei imediatamente a Megan se ela tinha pegado um pedaço, e ela disse que não. Ela mal tinha ficado em casa naquele dia. Isso deixava apenas uma pessoa. Quando Débora chegou, perguntei diretamente se ela tinha comido um pedaço do bolo. Ela não negou. Disse, sim, eu comi. É o meu bolo. Eu deveria poder comer se eu quiser. Olha, eu entendo que tecnicamente o bolo era dela, mas isso não significa que ela possa sair escondida comendo antes de qualquer outra pessoa. O bolo era para domingo. Eu queria levá-lo ao parque de diversões para tirar fotos e talvez fazer um pequeno piquenique de aniversário. Ia ser uma surpresa para todo mundo aproveitar junto, e ela simplesmente atacou o bolo como se fosse uma sobra qualquer da geladeira. O que mais me incomodou nem foi ela ter comido. Foi a atitude. Nenhum pedido de desculpas, nenhum remorso, só arrogância. Como se estivesse orgulhosa de si mesma. Como se eu fosse idiota por sequer perguntar. Contei ao meu marido quando ele chegou em casa. Ele imediatamente disse que eu estava exagerando e que Débora provavelmente não sabia que eu tinha planos para o bolo. Eu disse que isso não importava. Ela nem perguntou. Apenas presumiu que podia pegar o que quisesse. E agora tudo estava arruinado. Ele respondeu, não está arruinado. É só uma fatia de bolo. Se acalma. E eu quase explodi. Passei a noite inteira fazendo aquele bolo. Estava exausta. Minhas costas doíam. Fiquei acordada até depois das 2 da manhã decorando com glacê porque queria que Débora tivesse algo especial na festa dela. E ela simplesmente foi lá e estragou tudo como se não fosse nada demais. Sem gratidão, sem respeito, nada. Então, eu disse a Débora que ela não iria ao parque de diversões conosco no dia seguinte. Falei claramente sem gritar nem prolongar a conversa. Disse que comer o bolo sem permissão, depois de eu passar a noite inteira fazendo aquilo, demonstrava total falta de apreciação e autocontrole. Disse que a viagem era uma recompensa e que ela não a merecia. Também falei que ela ficaria de castigo em casa. Ela não discutiu, não chorou nem pediu desculpas.
Apenas deu de ombros e saiu andando. Aquela reação me disse tudo o que eu precisava saber. Ela não se importava. Nenhum remorso, nenhum entendimento, apenas aquela atitude desafiadora de tanto faz que ela sempre tem quando não consegue o que quer. Meu marido, por outro lado, ficou furioso. No segundo em que contei a ele, começou: "Você está mesmo proibindo ela de ir à própria viagem de aniversário por causa de bolo?" Eu lembrei de que não era só bolo. Era o desrespeito descarado por algo que eu fiz, pelo esforço que coloquei naquilo e pela completa falta de consideração. Quando confrontei Débora, ele disse: "Ela tem 13 anos. É isso que crianças fazem." Eu respondi que Megan também tem 13 anos e não faz esse tipo de coisa. Ele continuou insistindo, dizendo que eu estava sendo vingativa e punindo Débora por ela não ser minha filha. Isso me irritou profundamente. Nunca tratei Débora diferente só porque ela não é minha filha biológica. Eu organizo os aniversários dela, compro roupas, ajudo com a escola, mas não vou deixar ela passar por cima de mim só para provar que sou uma boa madrasta. Enfim, chega domingo de manhã e eu mantenho minha decisão. Megan e os 2 menores estavam vestidos, animados e prontos para sair. Eu disse a Débora que ela ficaria em casa. Meu marido decidiu de última hora que também ficaria. Disse que se Débora não fosse, ele também não iria. Tudo bem para mim. Levei as 3 crianças e fomos. Nos divertimos bastante. O clima estava perfeito. Megan ajudou com os pequenos. Todo mundo comeu lanches e brincou nos jogos. Não levei o bolo arruinado. Não ia carregar algo que já tinha sido destruído. Em vez disso, comprei funnel cakes no parque. As crianças ficaram felizes. Sinceramente, acho que Débora nem passou pela cabeça delas. Quando voltamos para casa, meu marido não falou comigo. Eu já esperava isso. Ele está me dando gelo desde então, agindo como se eu tivesse cometido algum crime por responsabilizar Débora. Ele até dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Diz que eu humilhei a filha dele no aniversário dela. Eu respondi que ela humilhou a si mesma quando agiu como se as regras não se aplicassem a ela. Desde então ele mal fala comigo. Só coisas do tipo passa o sal ou que horas vão buscar as crianças. É infantil. Ele está bravo porque eu não cedi só porque era aniversário da Débora, mas eu já cedi demais. Ignorei o se virar de olhos, os comentários passivo-agressivos e o favoritismo óbvio que ele demonstra. Estou cansada de deixar ela agir como se esta casa não tivesse regras. O que realmente está me incomodando é o fato de Megan estar sendo arrastada para isso. Ela me contou depois que Débora estava mandando mensagens para ela enquanto estávamos fora, tentando fazê-la se sentir culpada. Coisas como: deve ser bom ser a favorita. Espero que a diversão tenha valido a pena por me apunhalar pelas costas. Megan me mostrou as mensagens. Eu disse para ela não responder, e ela não respondeu. Ela é uma boa menina. Ela entende. E eu sei que alguém vai dizer: você deveria ter tido uma conversa calma com Débora. Eu já fiz isso repetidamente. Toda vez que ela passa dos limites, eu sento com ela. Converso. Explico. Tento argumentar. Nada entra na cabeça dela. Ela não me leva a sério porque sabe que o pai sempre vai aparecer para me desautorizar. Dessa vez eu não dei essa chance a ele. E vamos deixar uma coisa clara: eu não gritei com ela. Não a insultei. Não a xinguei nem mencionei o peso dela. Apenas apliquei uma consequência. Um dia ela vai sair para o mundo e as pessoas não vão se importar se ela não teve intenção, ou se era aniversário dela. Esperarão que ela respeite o tempo, o esforço e os limites dos outros. Se ninguém ensinar isso agora, quando ela vai aprender? Débora ainda não pediu desculpas. Sem surpresa. Meu marido ainda está emburrado. Também sem surpresa. O que surpreende é como eu virei a vilã por não deixar uma criança mandar na minha casa. Não é sobre o maldito bolo. É sobre ensinar que ações têm consequências. Eu sei que alguns vão dizer escolha suas batalhas, mas acho que isso é só uma forma preguiçosa de dizer deixa ela fazer o que quiser. Essa não foi uma batalha que eu escolhi. Foi um limite que ela ultrapassou. E dessa vez eu mantive minha palavra. Então agora estou presa nesse impasse estranho. Meu marido está furioso. Débora está se fazendo de vítima. E eu só estou tentando manter tudo funcionando. Não vou pedir desculpas. Eu quis dizer tudo o que falei. Mas todo mundo ao meu redor está agindo como se eu tivesse chutado o cachorro dela em vez de responsabilizá-la. Enfim, essa é a situação. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. E sinceramente, acho que você nem gosta dessa garota, o que já seria uma coisa se ao menos admitisse isso. Mas você fica fazendo malabarismo mental para enquadrar tudo como se estivesse ensinando limites. Não. Você está irritada porque ela não age como sua filha, então a pune sob a desculpa de estar sendo uma mãe responsável. Vamos falar a verdade, ela tem 13 anos. Ela comeu uma fatia do próprio bolo de aniversário no dia seguinte à festa. Isso não é nenhum grande ato de traição. Isso se chama ser uma adolescente sem controle de impulso. Novidade, todos eles são assim. Você diz que Megan nunca faria isso, mas claramente criou ela à sua imagem. Débora não. Ela entrou nessa família com uma personalidade diferente e você nunca se adaptou a isso. Você a chama de mimada, mas organizou uma festa inteira e depois decidiu que a aniversariante não podia comer o próprio bolo. Então você a puniu com exclusão, que provavelmente é a forma mais emocionalmente destrutiva de castigo para uma garota de 13 anos. E eu te garanto, ela não ter chorado não significa que não ficou magoada. Significa que ela já está acostumada com essa sua frieza.
E quanto ao seu marido, ele realmente foi omisso por não intervir antes, mas não o culpo por finalmente desistir de tentar. Você transformou aquela viagem inteira em uma disputa de poder contra uma menina do ensino fundamental. Espero que tenha valido a pena. Comentário 2. Você é a babaca. Começando pelo bolo. Era o aniversário dela. O bolo principal deveria ser dela. Se você estava tão preocupada com o consumo de açúcar, então deveria ter feito o bolo sem açúcar como o principal e deixado todo mundo comer dele. Mas não foi isso que você fez. Você separou deliberadamente ela do grupo ao dar cupcakes especiais, como se ela fosse algum problema que precisava ser administrado. Basicamente disse para uma garota de 13 anos, toma, come sua versão modificada ali enquanto suas amigas comem o de verdade. Você faz ideia da mensagem que isso passa para uma adolescente nessa idade, em que a autoestima e a imagem corporal já são um desastre? Isso não foi consideração. Foi humilhação. E depois você a puniu por cortar o próprio bolo de aniversário um dia após a festa, como se ela tivesse cometido um crime. Pela forma como você descreveu ela cortando o bolo, sinceramente, fico pensando se você não ficou mais irritada pelo fato de ela ter tocado em algo que você fez sem sua permissão. Cancelar toda a viagem ao parque de diversões por causa disso foi pura vingança da sua parte. Comentário 3. Meu Deus, que viagem de poder ridícula. Você é a babaca. Você fez cupcake sem açúcar para aniversariante enquanto todo mundo ganhou os normais e depois ficou chocada porque ela não seguiu as porções pré-aprovadas. Jesus, eu não me importo se ela está acima do peso. Não é seu trabalho controlar cada detalhe da alimentação dela, especialmente numa casa onde ela claramente não se sente segura nem querida. Você a humilhou policiando a comida dela e depois a fez perder um passeio em família só para piorar ainda mais a situação. E ela nem pediu desculpas. Sim, porque ela desistiu. Isso é apatia aprendida. É uma criança que já sabe que não importa o que diga, porque sua mente já está decidida. Você diz que não a trata diferente por ela não ser sua filha, mas trata assim. Mega recebe compreensão, paciência e o benefício da dúvida. Débora recebe regras e punições que são basicamente vingança emocional disfarçada. Sua versão de educação é só controle. Seu marido está em silêncio porque sabe que não há como vencer nessa situação. Ele está preso entre a filha e alguém que vê desafio e rebeldia em uma simples fatia de bolo. Atualização. Eu não esperava tanta atenção na minha postagem original. Não estou aqui para convencer ninguém, só para contar o que aconteceu desde então. As coisas em casa não melhoraram exatamente, mas isso não é culpa minha. Tomei uma decisão razoável. Impus um limite claro. Não gritei nem perdi o controle. Não bati nela nem a xinguei. Simplesmente disse a Débora que ela não iria se juntar ao resto de nós no parque de diversões depois de demonstrar zero remorso por desrespeitar o esforço que tive. Desde então ela está emburrada. Nas últimas 2 semanas, Débora se recusou a jantar com a família. No começo meu marido tentou incentivá-la. Ia até o quarto dela e tentava convencê-la a sair, mas depois de alguns dias desistiu. Eu disse a ele, se ela quer agir como uma pirralha e se isolar, deixe. Não vou correr atrás dela e também não sou dona de restaurante. Falei claramente para ela, se vai se recusar a comer conosco, então pode começar a preparar a própria comida. Parei de comprar lanches especiais. Eu só compro comida saudável de qualquer forma, mas costumava pegar pipoca de baixa caloria ou pudim sem açúcar só para ela. Acabou agora. Ela jogou tudo fora semana passada e encontrei as embalagens vazias enfiadas no lixo do banheiro. Então pronto, nunca mais. Agora ela vive de cereal ou pão com pasta de amendoim. Escolha dela. Na última sexta-feira as coisas pioraram. Recebi um e-mail da escola informando que Débora matou a sexta aula. Esperei ela chegar em casa e quando perguntei sobre isso, ela apenas respondeu, não estava com vontade de ir. Sem explicação, sem pedido de desculpas. Coloquei ela de castigo até o Natal. Sem eletrônicos, sem sair com amigos, sem celular. Peguei o tablet dela e disse que poderia reconquistá-lo com comportamento respeitoso consistente. Não apenas ficando quieta, mas realmente fazendo sua parte. Megan faz as tarefas sem eu precisar pedir. Megan limpa a própria bagunça. Megan se alimenta de forma saudável. Não acho absurdo esperar o mesmo de outra garota de 13 anos. Débora, claro, reagiu como sempre. Cara fechada, braços cruzados, zero responsabilidade. Megan percebeu a tensão e começou a agir de forma distante. Ela não está sendo desrespeitosa, mas responde de forma seca comigo. Não fica mais na cozinha comigo como antes. Sentei com ela alguns dias atrás e a lembrei de quem paga a conta do celular dela. Quem a inscreveu no futebol e quem ficou acordada costurando a fantasia de Halloween dela no ano passado quando a Amazon perdeu a que tínhamos comprado. Disse que não espero que ela escolha lados, mas espero respeito. Ela respondeu, eu só sinto pena da Débora. E eu falei, sentir pena de alguém que se recusa a assumir responsabilidade não faz de você uma pessoa melhor, só uma pessoa ingênua. Enquanto isso, meu marido oficialmente se mudou para o quarto de hóspedes. Escolha dele. Ele está irritado desde a viagem ao parque de diversões.
O que realmente o deixou furioso foi descobrir que joguei fora algumas porcarias que encontrei no quarto da Débora. Ela tinha escondido um pacote de salgadinho e uma garrafa de refrigerante de 2 litros debaixo da cama. Entrei lá, limpei a bagunça e joguei tudo fora. Não me importo se aquele é o espaço privado dela. Se ela não consegue mantê-lo limpo, então vira um espaço comunitário. Trato da mesma forma que o resto da casa. Falei ao meu marido que também não deixaria os menores guardarem copos mofados ou lixo embaixo da cama. Ela não é especial. Ele disse que eu estava violando os limites dela e que deveria ter falado com ele primeiro. Eu respondi que se ele quer administrar cada pequeno detalhe da vida da Débora, então ele mesmo pode criá-la em tempo integral. Mas sou eu quem está aqui todos os dias. Sou eu quem verifica as notas dela, cuida das consultas médicas e prepara o almoço da escola quando ela deixa. Basicamente, sou a única mãe de verdade que ela tem neste momento. Isso não foi bem recebido. Ele me acusou de tentar apagar a mãe verdadeira da Débora. Eu disse que se a mãe dela realmente se importasse, talvez ligasse de vez em quando. Mas não ouço falar daquela mulher há mais de 6 meses. Não vou ficar parada vendo Débora seguir o mesmo caminho disfuncional. Alguém precisa agir. Nesta semana, descobri que meu marido estava dando dinheiro escondido para Débora. Dinheiro em espécie. Encontrei uma nota amassada de $20 no moletom dela enquanto lavava roupa. Quando perguntei de onde tinha vindo, ela respondeu: "O pai me deu." Confrontei meu marido. Ele admitiu. Disse que ela precisava de dinheiro para comprar lanches na escola e que não queria me irritar. Eu falei que se ele me passar para trás de novo, teremos um problema maior do que dormir em quartos separados. Não vou brincar de joguinhos com um homem que acha melhor agir escondido da esposa do que manter uma frente unida. Ele afirma que eu criei um ambiente em que ele não tem voz. Eu respondi que ele tem voz até o momento em que a usa para me desautorizar. Agora ele está falando em terapia familiar. Diz que não é negociável. Eu falei que ele pode ir sozinho se quiser. Não vou desperdiçar dinheiro sentada numa sala enquanto estranhos me dizem para parar de educar minha enteada porque ela não gosta de ouvir a palavra não. Eu sei que o Reddit acha que sou cruel, controladora e que estou prejudicando Débora. Mas não estou aqui para ganhar concurso de popularidade. Estou tentando criar alguém que não atravesse a vida achando que o mundo lhe deve tudo. Se isso faz de mim a vilã, que seja. Eu não cresci numa casa em que podia desrespeitar meus pais sem consequências, e Megan também não. Ela sabe se comportar e está prosperando. Não é culpa minha se Débora não consegue seguir expectativas básicas. Quando ela começar a agir como parte desta família, vou tratá-la como tal. Até lá, farei o que precisa ser feito. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu raramente digo isso porque acho que esse termo é usado de forma muito leviana. Mas, você é emocionalmente abusiva. E digo isso como um pai que divide a guarda com alguém exatamente como você. Tudo que você escreveu gira em torno de domínio, vigilância e controle. Nenhuma frase desta atualização demonstra interesse em conexão, empatia ou sequer decência humana básica com uma adolescente sob seus cuidados. Débora não é sua filha. E toda a sua postagem parece uma cruzada distorcida para provar que você consegue ser uma mãe melhor do que a mãe biológica dela. Aquela frase, basicamente sou a única mãe de verdade dela, é absurda. A mãe dela pode estar ausente, mas você claramente vê Débora como um projeto para administrar, não como uma pessoa para amar. Você a compara com Megan o tempo todo, como se Megan fosse a régua que define como uma filha digna deveria ser. Mas elas não vieram do mesmo contexto. Megan já nasceu com sua aprovação garantida. Débora nunca teve chance. Ela está se fechando, escondendo comida e faltando às aulas. Ela está sobrevivendo a você. Comentário 2. Você parece um pesadelo de pessoa para conviver. O nível de controle obsessivo nesta postagem é alarmante. Jogar fora os lanches dela, tratar o quarto dela como espaço comunitário, interrogá-la por causa de dinheiro encontrado na roupa suja. Isso não é educar. É uma viagem de poder. E a pior parte é que você realmente acredita que está certa. Você continua dizendo coisas como Megan faz isso ou Megan não reclama, como se isso significasse que Débora é defeituosa. Megan provavelmente obedece porque não precisa lutar para ser tratada como um ser humano dentro da própria casa. Você deixou claro que amor e respeito na sua casa são condicionais, e a condição é agir como Megan. E aquela parte sobre Débora preparar a própria comida porque não quer jantar com vocês? Isso não é impor limites. É fome passivo-agressiva. Ela tem 13 anos, não 30. Crianças se isolam quando estão emocionalmente encurraladas. Comentário 3. O que mais me incomoda é a completa falta de curiosidade sobre por que Débora age da forma que age. Você nunca sequer pergunta por que ela esconde comida, por que se fecha emocionalmente ou por que evita você. É sempre ela é desrespeitosa, ela não assume responsabilidade ou ela não age como Megan. Novidade, e Megan é sua filha. Débora é uma garota cujo mundo inteiro mudou quando o pai dela se casou com você. Em vez de ajudá-la a se adaptar, você a tratou como uma versão defeituosa da sua filha que precisava ser consertada. Você trata comportamentos normais como desafio e rebeldia porque não gosta dela. Seja honesta, se Megan tivesse salgadinhos escondidos embaixo da cama, você riria e pediria para ela pegar um saco de lixo. Deixar uma criança de castigo por meses por faltar uma única aula é absurdo.
Isso é uma punição feita para machucar, não para ensinar. Seu marido dar dinheiro para ela não foi traição, foi compaixão. Algo ao qual você parece ser alérgica. Atualização 2. As coisas mudaram e eu ainda não sei como processar o que aconteceu. Depois da minha última postagem, o clima em casa continuou tenso. Débora mal falava comigo. Meu marido ficava em silêncio na maior parte dos dias, a menos que precisasse comunicar algo básico. Megan evitava se envolver. Eu continuei mantendo a casa funcionando normalmente. O jantar era preparado, as tarefas distribuídas e as regras aplicadas. Então, na semana passada, recebi uma ligação da professora de inglês da Débora. Ela queria conversar sobre uma redação que Débora entregou. Aparentemente, eles estavam fazendo um texto narrativo pessoal. A professora disse que a história levantou algumas preocupações e me enviou o arquivo por e-mail. O título era Vivendo na Casa de Outra Pessoa. Li tudo. Era dramático, exagerado e claramente feito para gerar simpatia. Mas algumas frases me chamaram a atenção, como: tudo é uma regra. Nada é meu. Até meu corpo é vigiado. Eu sorrio para não começar a gritar. Ela me compara com a filha de verdade dela todos os dias e age como se eu tivesse falhado numa prova. Estava óbvio que ela estava falando de mim. Mostrei ao meu marido, esperando que ele ficasse irritado com a forma como ela estava nos retratando. Em vez disso, ele disse: é assim que ela se sente. Eu respondi que sentimentos não são fatos e que ninguém pode reescrever a realidade só porque não gosta de ouvir não. Ele disse que iria mandar um e-mail para a professora agradecendo por ter trazido isso à tona. Isso me deixou furiosa. A gota d'água veio 2 noites depois, durante o jantar. Fiz todo mundo sentar à mesa. Sem celulares, sem atitude, apenas uma refeição juntos. Débora se recusou a comer. Megan mal tocou na comida. Perguntei a Débora se ela achava que era boa demais para o jantar que eu cozinhei. Ela olhou para mim e disse: eu não me sinto segura comendo perto de você. Eu mandei ela prestar atenção no tom de voz. Então ela se levantou, olhou diretamente para mim e disse: você é o motivo de eu odiar acordar todos os dias. Megan começou a chorar na hora. Meu marido mandou Débora ir para o quarto. Tentei falar alguma coisa, mas ninguém estava ouvindo. Mais tarde naquela noite, encontrei Megan chorando no corredor. Perguntei o que estava acontecendo e ela respondeu: eu não sei mais quem devo proteger. Essa frase ficou na minha cabeça, porque deixou claro que até Megan estava sendo arrastada para a manipulação da Débora. No dia seguinte, encontrei uma carta no escritório do meu marido escrita por Débora. Ela perguntava se poderia ir para um internato ou se mudar dali. Ela escreveu: por favor, não conta para ela. Tenho medo de que ela torne tudo pior. Eu disse ao meu marido que internato estava fora de questão. Não vamos mandar ela embora para fugir de regras. Ele respondeu: já passamos da fase das regras. Ela está sobrevivendo a você. No fim de semana passado foi o aniversário de 70 anos da tia dele. Fiz todo mundo se vestir adequadamente. Débora apareceu usando jeans rasgados e moletom. Mandei ela trocar de roupa. Ela se recusou. Na festa ficou sentada num canto, não falou com ninguém e nem tentou fingir um sorriso. Chamei ela de lado e disse que estava humilhando a família. Ela respondeu: esse é um problema seu, não meu. Eu falei que se ela saísse daquela sala novamente sem mudar a atitude, ficaria de castigo até o fim do ano letivo. Ela revirou os olhos e foi embora. Na manhã seguinte, acordei e encontrei metade da casa vazia. Meu marido arrumou as malas das crianças e foi embora. Sem bilhete, sem aviso. Liguei para ele. Sem resposta. Mandei mensagem para Megan. Nada. Finalmente, perto do meio-dia, recebi uma mensagem dele dizendo: preciso proteger minhas filhas. Entrarei em contato quando as coisas se acalmarem. Minhas filhas. Não nossas filhas. Apenas dele. Essa frase me atingiu mais do que qualquer outra coisa. Passei os últimos 3 anos mantendo esta casa unida, cuidando de escola, consultas, refeições e roupas, enquanto ele focava no trabalho. E é assim que sou recompensada. Eu não sou nenhum monstro. Eu apenas não tolero besteira. Se Débora tivesse colocado metade do esforço que Megan colocou, não estaríamos nessa situação. Mas toda vez que tentei impor expectativas, meu marido as enfraquecia. Ele levou minha filha. Levou a filha dele. E agora estou aqui tentando entender como fazer tudo certo. Me transformou na inimiga. Não vou pedir desculpas por ser a única adulta nesta casa. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. O fato de você ler uma redação onde uma menina de 13 anos escreve "eu sorrio" para não começar a gritar e sua reação imediata ser "ela está exagerando" para ganhar simpatia já diz tudo. Você não ouviu absolutamente nada do que ela tentou comunicar. A professora ficou preocupada, o pai ficou preocupado, Megan literalmente chorou dizendo que não sabe mais quem proteger, e mesmo assim você continua presa nessa narrativa de sou a única adulta da casa. Não, você é a única pessoa da casa incapaz de aceitar que talvez esteja causando dano real. Débora te disse na sua cara que não se sente segura perto de você e sua resposta foi corrigir o tom dela. Isso é insano. Você transformou comida, roupas, tarefas e até expressões faciais em testes de obediência. E honestamente, o fato do seu marido ter levado as 2 meninas embora deveria ser um choque de realidade enorme. Megan indo junto fala mais alto do que qualquer comentário do Reddit. Comentário 2. O mais assustador é como você trata emoções como manipulação sempre que elas não te favorecem.
Débora escreve sobre se sentir observada e comparada constantemente. Drama. Megan diz que se sente dividida. Manipulação. Seu marido diz que a filha está sobrevivendo a você? Ele está me desautorizando. Você tem uma resposta defensiva para tudo porque admitir que errou destruiria a imagem que você criou de si mesma como a única pessoa responsável da família. Mas pessoas emocionalmente saudáveis não precisam controlar cada refeição, roupa, expressão ou atitude de uma adolescente para provar autoridade. E sinceramente, a frase "quando ela começar a agir como parte da família, vou tratá-la como tal" é monstruosa. Ela tem 13 anos. Você era adulta. O trabalho era criar segurança e conexão, não fazer ela merecer humanidade básica. Comentário 3. Seu marido não foi embora por causa de uma fatia de bolo. Ele foi embora porque isso claramente vinha escalando há muito tempo e você continuou dobrando a aposta toda vez que alguém tentava te alertar. A redação da Débora era um pedido de ajuda. Megan chorando no corredor era um pedido de ajuda. Seu marido sugerindo terapia era um pedido de ajuda. E você ignorou todos porque estava mais preocupada em vencer. Até no relato atual você não demonstra um pingo de tristeza pelo fato de Débora estar sofrendo. Tudo gira em torno do quanto você trabalhou, do quanto você fez pela casa e do quanto você foi desrespeitada. Nem por um segundo você parece curiosa sobre por que uma menina de 13 anos prefere pedir para ir para um internato do que continuar vivendo com você. Isso não é disciplina. É uma casa inteira andando na ponta dos pés ao redor da sua necessidade de controle.